Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso módulo 2. Hoje a gente vai iniciar a parte de fundamentos do C Sharp. Nessa aula aqui a gente vai ver sobre algumas estruturas do C Sharp e também da questão de variáveis. Vamos lá então. O que são então, no caso de linguagens interpretadas versus compiladas? Até por que eu vou falar sobre isso? É importante vocês terem uma noção do tipo de linguagem que vocês estão utilizando e principalmente de como o C Sharp entra nessa ideia, nessa lógica aí. A gente tem alguns tipos de linguagens que elas são interpretadas, né? Ou seja, nesse caso aqui, elas são interpretadas linha a linha, o código-fonte delas, em tempo de execução. Ah, o que é isso, Marcel? Estou viajando nisso daqui. São os tipos de linguagem que a gente utiliza normalmente para a web, que no caso a gente tem o próprio JavaScript, a gente tem o PHP, tem algumas outras também que utilizam, não, às vezes não são para web, mas são executadas em desktop, mas que utilizam essa forma de interpretação, que seria ali o Basic e até mesmo o Pure. Então são tipos de linguagens que quando elas são executadas, elas vão ser lidas linhas a linhas e processadas informações em tela. Tá? Isso é uma diferenciação das compiladas. Depois eu vou explicar direitinho as compiladas. Então, quando você acessa, o mais comum a gente ter aqui é quando você acessa, por exemplo, um site na internet. Quando você acessa o site na internet, o que vai ocorrer? O navegador vai ler linha a linha o processo daquilo que foi construído para apresentar para você a informação em tela e daí você vê aquilo bem legalzinho, visual e ali funcionando. Então, linguagens que precisa de uma leitura em tempo de execução para que gere o resultado em tela, isso são linguagens interpretadas e normalmente ocorre com essas linguagens aí, normalmente para a web. O mais comum, o mais atual que a gente tem hoje é todas as derivâncias aí da parte do JavaScript, né? Então não há uma compilação antes disso, apesar de que alguns ambientes de desenvolvimento, o que nós chamamos de IDEs, né, facilitam a nossa vida hoje do programador. Você vai estar montando a estrutura do teu código e mesmo que você esteja trabalhando com uma linguagem interpretada, por exemplo, como um HTML, um JavaScript, se tiver algum erro ali na hora da tela, a própria IDE já vai te informar, olha, aqui está tendo um erro, tá? Para que você corrija e não vá esse erro aqui, porque depois na hora que ela for executada, lá em termos de execução, ele vai encontrar o erro e vai gerar o erro lá. Então as ideias estão melhoradas nesse sentido, nosso ambiente de desenvolvimento, né? Mas até um tempo atrás não tinha essas ideias melhoradas. Então você construía sua página, construía o seu código da sua página e muitas vezes a própria ideia ali não te dava a informação de que naquela linha você esqueceu um ponto e vírgula, esqueceu uma barra, esqueceu alguma informação ou fechar alguma tag. E aí o que acontecia? Na hora que você ia rodar, que daí em tempo de execução e era para aparecer informação, gerava o erro. Beleza, daí você via o erro, você ia lá e corrigia. Então as ideias estão melhoradas nesse sentido. Mas mesmo assim essas linguagens continuam dessa forma. Ou seja, lá quando ele vai executar a tua página, vai executar o seu sistema web, o seu navegador vai fazer toda a leitura daquele código lá para daí gerar as coisas em tela. Então isso é o que a gente chama de linguagem interpretada, ou seja, ele linha a linha em termos de execução, ele vai interpretando para gerar as informações na tela, né? E aí a gente tem as linguagens compiladas. O que ocorre a compilada? A compilada ele não vai interpretar linha a linha em termos de execução, não. A linguagem, existe um compilador lá que vai verificar se o teu código tem erro ou não. Se não tem código, ele vai gerar um arquivo executável daquele teu código. E aí, assim, como aquele arquivo executável já foi validado, você vai executar ele várias vezes e vai executar da forma como precisa. Ou seja, essa interpretação desse código já foi feita pelo compilador.
Então, quando ele gera esse executável, você sai utilizando direto e não ocorre essa interpretação linha a linha. O programa vai fazer aquilo que ele foi denominado para fazer, né? Então, existe essa forma de como verificar isso antes, né? Então, todo o nosso código-fonte aqui nesse caso é submetido a uma análise tanto da estrutura de código, a sintaxe, a léxica e a semântica, para verificar se tem ponto e vírgula faltando, se tem parênteses, se o nome da variável está certo, se não está, e também algumas formas de verificação que às vezes não tem erro na codificação, mas pode gerar um erro em tempo de execução. Aí o próprio compilador já consegue verificar isso e ele já consegue te dar a informação, olha, já tem um erro aqui, porque quando ele estiver executando tal coisa, vai gerar tal coisa. Então o compilador automaticamente já faz isso. E o compilador ele já faz isso independente de ambiente de desenvolvimento, independente de IDE, né, que você está trabalhando. Por quê? Para você gerar, por exemplo, um programa em C#, você vai gerar um em Java, que são tipos de linguagens compiladas, você vai submeter o seu código, o compilador vai gerar aquele executável e a partir daquele executável é que você vai executar o seu programa efetivamente, né? Então até lá o compilador já faz isso. E você não precisa ter a IDE para isso, né? Eu posso estar programando lá no bloco de notas e mando lá compilar, o comando para compilar lá o Java ou o C#, por exemplo. Ele vai compilar e vai gerar a informação para daí eu executar. Então a partir daí eu não precisei usar um ambiente de desenvolvimento, não precisei usar uma IDE para a gente desenvolver, né? Então há esse caso de ter esse compilador por trás para gerar esse executável e verificar todos esses erros que possam ter aí dentro do nosso código. Isso é uma evolução depois que teve para as IDEs, tá? E aí o que acontece nessa compilação aqui, ó? Uma quantidade, uma infinidade de erros aqui, eles podem ser eliminados já durante o processo de compilação, antes de a gente ter a execução propriamente dito do nosso projeto, ou seja, a gente consegue deixar ele com o menos bug possível, né? Não há sistema perfeito, sempre há um bug ou outro. Às vezes funciona muito bem em ambiente de teste, mas às vezes no ambiente de produção ocorre algumas situações que às vezes o programador não previu, ou o analista lá também não previu, então pode ocorrer. Mas muita coisa já é resolvida aqui, não deixa passar. Caracteres inválidos, ele já vai verificar, nomes de variáveis, métodos, classes inválidas, sequência de comandos inválidos, tipo de quantidade de parênteses, retorno de funções, ou seja, tudo isso ele já vai conseguir verificar e já vai fazer essa correção, não vai deixar passar essa compilação enquanto tem um erro. E aqui alguns exemplos aí de linguagens que são compiladas, né? O próprio Pascal, o C, o C++, o Java e o C#, que é o que a gente está estudando agora. Todas essas linguagens aqui tem um compilador por trás que vai fazer tudo isso daí e o próprio compilador vai gerar um executável e daí esse executável é que efetivamente vai ser aberto para executar o nosso programa efetivamente, tá? Então há essa diferença dessa questão de interpretadas e compiladas que é importante vocês terem essa noção para saber. Na questão aqui do C#, né? Como é que a gente trabalha com questão dos blocos de código e de final de instrução, né? Então os blocos de código eles são colocados entre chaves. Então eu abro uma chave ali e eu digo que vai iniciar um bloco de código. Lá eu faço todo o meu código. Não terminei tudo, eu fecho as chaves. Isso é o equivalente ao begin end de outras linguagens, né? Como a gente estava trabalhando ali na parte de lógica de programação, utilizando o Portugal segue a mesma ideia de blocos de código aqui, também utilizando as próprias chaves. Então já vai facilitar a vida de vocês agora, a hora que a gente está seguindo aqui do Portugal e vai entrar na parte do C#, né? A única coisa que tem de importante aqui no C# é que ao final de cada instrução a gente tem que utilizar o ponto e vírgula. Lá no Portugal a gente não precisava utilizar. Tinha o comando da linha, a gente declarava a variável, não precisava usar esse ponto e vírgula. Aqui no caso do C#, obrigatoriamente a gente tem que usar o ponto e vírgula. Para indicar, olha, aqui acabou essa instrução, né? Então além das chaves que eu tenho no meu bloco inteiro, eu também tenho ponto e vírgula para cada linha que eu estou trabalhando ali, dizendo, olha, aqui acabou, aqui eu acabei de declarar a variável, ó, agora acabei de informar uma opção de impressão, então obrigatoriamente eu tenho que colocar o ponto e vírgula ao final. Ainda na parte de convenção de código, o que seria essa convenção de código? É uma ideia de um padrão de você poder utilizar e estruturar o seu código
de uma maneira que fique fácil a leitura. E também para que outro desenvolvedor, a hora que pegar esse teu projeto, esse teu código, se familiarize e consiga ler mais fácil e entender o que você está fazendo. Então, por isso que existe uma certa convenção de código que a gente pode aplicar. Isso não existe só para o C#, pode ter para outras linguagens também existe, o Java existe muito isso também, que é uma ideia de você seguir um padrão de desenvolvimento e de estrutura do seu código, para que justamente isso facilite a manutenção futura, o entendimento do seu programa seja muito mais fácil, né? Imagine que você, às vezes, cria um programa, você passa 3 meses sem mexer nele, você vai precisar lá dar manutenção nele, às vezes você já pode ficar meio perdido. Imagine uma outra pessoa totalmente de fora dar manutenção no teu código, né? E se teu código não estiver bem estruturado, não ser fácil de leitura, isso vai dificultar bastante para a pessoa. Ou tanto para você também, se ficou muito tempo sem dar manutenção naquele código. Então é importante seguir essas convenções de código, que é esse padrão de estrutura ali, para facilitar essa leitura. A indentação do código, o que é essa indentação? Muitas vezes é um espaço que a gente deixa entre uma linha e outra, de acordo com as informações, né? E aqui a gente tem o caso da tabulação, né? Eu abri uma chave e fechei a chave, então todo o conteúdo que estiver dentro dessa chave vai ter que ter uma indentação de 4 espaços, né? Isso é o equivalente ao próprio tab ali no teclado, por exemplo. Então, abrir as chaves, o meu bloco ali dentro vai ter essa indentação. Até, vamos aproveitar e vamos falar isso daqui diretamente no nosso Visual Studio aqui. Deixa eu baixar e vir aqui, ó. Aqui eu estou com aquele nosso projeto da aula anterior, né, que é a parte do ambiente de desenvolvimento que a gente instalou o Visual Studio. E aqui eu estou com um projeto que a gente acabou de criar lá, que é o curso iniciante. Caso você não esteja aqui no Visual Studio, não tem problema. Eu vou fechar ele aqui. Como é que você faz para chamar ele? A gente verifica o Visual Studio aqui dentro do Windows. Ele vai abrir aqui um dashboard. E olha só, como eu falei na aula anterior, o curso de iniciante é um projeto que a gente trabalhou na última aula. Ele já aparece aqui disponível. Então eu não preciso vir aqui para abrir o projeto. Eu posso clicar diretamente nele aqui e ele automaticamente vai abrir o projeto para a gente e vai continuar de onde eu parei, que estava aqui com o Hello World que a gente fez lá, né? Mas beleza, então seguindo esse caso aqui dessa indentação, até desses blocos de chaves, né? Como é que a gente faz essa estrutura? Eu posso ter o meu bloco de chaves aqui, Claro que aqui eu não estou fazendo nada, eu poderia ter um if aqui, enfim, um C, né? Mas eu não estou fazendo nada, mas olha só. Logo que eu digito aqui, deixa eu digitar de novo, digitei o bloco de chaves, né? O próprio Visual Studio já adicionou o fechamento dessa chave quando eu abri. Se eu der um Enter, olha só, ele já pega essa indentação. E essa indentação é equivalente aos 4 espaços. Então, a própria ideia também já tem essa estrutura de formatação de código que vai facilitar para a gente conforme a gente vai criando, né? E aqui agora eu posso ter a estrutura ou posso declarar variáveis aqui e por aí vai dentro desse meu bloco de código, tá? Vocês não precisam escrever aí, eu só estou fazendo uma explicação só para vocês terem uma noção de como funciona. Então, a própria ideia já vai fazer essa indentação e isso fica mais fácil de a gente fazer leitura. Claro que aqui é só um exemplo simples, mas depois quando a gente tiver todo o código ali dentro, a gente vai ver bem direitinho essa estrutura aí, tá? Mas só para vocês saberem esse caso dessa indentação aí. E a gente tem os comentários aqui inline. O que são esses comentários inline? São comentários que a gente pode embutir dentro do nosso código, mas que eles não vão fazer parte do funcionamento do nosso programa. É simplesmente uma informação para em tempo de projeto eu conseguir ler ou ter algum aviso, alguma coisa ali do que está fazendo aquele código. Mas ele não é interpretado para a execução do nosso projeto. E os comentários inline a gente consegue fazer dentro do C# através das 2 barras, né? Então olha só, se a gente tiver aqui dentro do nosso projeto, né? Vou chamar aqui int número, declarei uma variável aqui. Como é que funciona esse comentário? Eu coloco o //. Notem que ele já está aqui com uma parte em verdinho, inclusive até o que a gente tem aqui em cima do Hello World. Ele tem uma informação aqui que ele criou automaticamente. Essa informação, como está com as 2 barras, ele indica que é comentário. Então o compilador nem vai dar bola para isso aqui. Isso aqui só vai existir em tempo de projeto para quem estiver desenvolvendo conseguir fazer a leitura, mas não vai interferir na execução do nosso projeto. Então aqui a gente pode colocar essas / para esses comentários que a gente chama inline, ou seja, um comentário de uma linha só. Então aqui eu posso colocar, declaração de um número.
por exemplo, né? Opa, faltou aqui, ó. Declaração de um número. Então, isso daqui é um comentário. Um comentário o quê? De uma linha. Se eu der um Enter aqui, ó, eu for digitar qualquer coisa, nota que ele já mudou a cor, ou seja, já não é mais um comentário, né? Para ser um outro comentário, eu venho aqui e posso colocar o // aqui. Agora, esse DDD aqui já virou um comentário também. Então, isso é para facilitar a vida do programador. Às vezes é um código um pouco mais complicado. Ele pode colocar comentários ali do que está ocorrendo naquele código, né? Claro que, seguindo uma convenção de código, toda a estrutura do teu código, você vai precisar menos de comentário. Porque o seu código tem que ser tão fácil de ler que qualquer um desenvolvedor que chegue aqui e olhe no teu código, ele já sabe o que está fazendo. Então, isso é uma ideia de boas práticas, né? Para essa convenção de código. Beleza, vamos voltar aqui. Além do comentário inline, então, a gente tem aqui também os comentários multiline, né? Que a gente pode usar o /* para abrir e o asterisco barra para fechar, né? Digamos que a gente tivesse aqui, eu preciso fazer de várias linhas o comentário aqui. Pô, toda vez eu ter que ficar criando várias // aqui. Não, eu posso fazer aqui, ó, o * e posso vir aqui, fecho com o ***. E aqui dentro, ó, eu posso ter o tanto de comentário que quiser, inclusive pular de linha. Então eu estou dando vários enters aqui, escrevendo, então tudo isso daqui fica em um bloco inteiro de comentário, o que a gente chama de multiline, ou seja, de múltiplas linhas. Então não preciso usar // para cada um aqui. Eu uso * e depois fecho com */, então tudo que tiver dentro desses camaradas aqui vai ser tudo comentário, é o que ele vai utilizar aqui dentro. Então facilita a vida da gente para fazer isso, tá? Vou até tirar aqui, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Então, se eu quero fazer de mais linhas, eu posso usar então o * e o */. O C#, ele é case sensitive, por quê? Uma variável, né? Estou iniciando aqui com letra minúscula, depois eu tenho V em maiúsculo e o restante do nome. É diferente, né? Se eu tiver um nome de uma variável com toda em maiúscula, de uma variável tudo minúsculo. Então, como o C# é case sensitive, ele faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, se eu tenho o nome de uma variável que eu estou usando tudo minúsculo, eu vou ter que chamar ela sempre toda minúscula. Porque se eu mudar algum dado, ele já não vai conseguir identificar essa variável aí. E isso é aplicado não só para nomes de variáveis, como para classes, para objetos, métodos e por aí vai. Ao longo do tempo aqui que a gente estiver estudando o C#, vocês vão notar isso mais facilmente dentro do nosso código, tá? Ou seja, então, se eu declarei de uma forma, estou tentando chamar de outra, o compilador vai dar mensagem e vai dar erro aí, tá? Então, vai dar problema. Bom, antes de chegar aqui em variáveis, ó, vamos só olhar aqui, ó. Vou declarar aqui, ó, int, vou declarar aqui, ó, número, né? Agora, se eu chamar aqui, ó, número, fazer igual a 10, por exemplo, né? Claro que quando eu digitei, o próprio Visual Studio já veio e já alterou aqui, ó, já facilitou minha vida, tá? Mas se eu forçar aqui, ó, deixar o número, ó, ele não vai conseguir identificar. O nome número não existe no contexto atual. Por quê? O nome da variável é número. Mesma coisa se eu colocar tudo maiúsculo aqui, ó. Ele também não vai identificar, ó, porque ele não conhece. Por quê? Eu declarei a variável como número ali. Beleza, mas eu posso ter várias variáveis assim, ó. Olha só, são várias variáveis diferentes, né? Por quê? Ele é case sensitive e apesar de que eu posso trabalhar com vários nomes aí diferentes, ó. Então, tenho 3 variáveis aqui que no meu português aqui, eles são o mesmo nome. Só que pelo fato de ter letras maiúsculas e minúsculas, o C# diferencia. Então, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer as declarações de variáveis aqui e usar a variável com o nome correto conforme vocês fizeram a declaração, conforme vocês criaram essa variável aí, ok? Beleza, vamos voltar aqui. E aí a gente entra em tipos de variáveis aqui dentro do C#, né? Como a gente viu também lá no Portugal, a gente vai trabalhar aqui com os tipos de variáveis dentro do C#.
E o tipo inteiro, como a gente já viu, recebe apenas valores numéricos inteiros, né? E aqui a gente tinha um exemplo de como a gente trabalhava lá no Portugal. Ó. A gente declarava como inteiro o nome da variável, e daí o nome da variável igual o valor. Como a gente faz aqui no C Sharp? Aqui no C Sharp é abreviado, ó. Ele é chamado de int. Então ele vai ser int número 1 aqui no caso. E lembrando que a cada final de instrução eu tenho que ter o ponto e vírgula. Então aqui eu estou colocando o ponto e vírgula dizendo, olha, acabei de declarar essa variável. E aí eu vou passar um valor para essa variável. Então número 1 igual a 1056, ou nosso amiguinho aqui, ponto e vírgula de novo. Então sempre cada final de instrução eu tenho que ter o ponto e vírgula. Onde que eu não vou ter o ponto e vírgula? Eu não vou ter o ponto e vírgula depois quando eu estiver usando se e senão, quando eu estiver usando o while, tá? Daí eu não tenho ponto e vírgula. Ele vai seguir quase a mesma coisa, o esquema do Portugal. Mas agora, em tempo de linha para declaração de variáveis, trabalhar com valores de variáveis, chamar funções, né? Chamar métodos ali, chamar procedimentos, a gente precisa colocar o ponto e vírgula, tá? Indicando que ali finalizou aquela instrução. Então, para números inteiros, a gente declara dessa forma. E até foi o que eu tinha feito antes ali, né? Ó, int número 1, né? O número 1 aqui igual a 1056, ó. Opa, ó, o nome da variável aqui eu digitei errado, ó. Deixa eu colocar aqui que ele já me avisou. Ó, se eu esquecer o ponto e vírgula aqui, ó, ele dá erro. Olha só, ele está dizendo que tá faltando aqui representação, ó. O esperado aqui, ó, é o ponto e vírgula, ó. Então não tem, ele já bloqueia e não deixa rodar, né? Posso dar um salvar agora na hora que eu executar aqui o meu programa, ó. Ele vai compilar, vai verificar tudo se tem erro. Se tem erro, ele não vai deixar passar. E aí depois ele executa o programa, ó. Se eu deixar sem um ponto e vírgula, né? Vou salvar aqui e vou mandar rodar. Olha só, ele diz que tem erro, né? Então, ele diz aqui se eu quero continuar a execução da que deu bem sucedida anteriormente. Se eu der um sim, ele vai executar conforme estava antes o código quando ele estava compilando correto. Mas o ideal é eu fazer não e corrigir os erros, né? Então aqui embaixo agora, aqui, ó, nessa área de erro aqui, ó, ele já está dizendo, ó, ele já me mostrou o erro, ó, aqui está esperado. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele já me leva o cursor justamente na linha que tem o erro. Então a IDE está facilitando e o compilador está agindo aí. Então aqui falta o quê? Eu tenho que colocar um ponto e vírgula aqui, daí resolve. Agora já está verdinho, já está tudo certo ali, já vai estar rodando o nosso programa. Vou botar para compilar. Agora ele já rodou e executou, mostrou o Hello World lá. Tá? Então, o inteiro a gente usa abreviado e não esquecendo sempre dos pontos e vírgulas. Tá? Isso na utilização. A gente também tem o tipo de variável real, né, que era utilizado lá no Portugal, que a gente pode usar com ponto flutuante, né, com valores quebrados, digamos assim. Né? Mas dentro do C Sharp a gente não tem só um tipo real, tá? A gente tem vários. Então, lá no Portugal, a gente declarava como real o número 1 igual a 101.34. Aqui no C Sharp, a gente tem um tipo que se chama float. Ele normalmente é utilizado para números pequenos, né? E é o menos utilizado deles, tá? Do tipos de reais aqui. Depois eu vou mostrar aí. Então, ó, como a gente declara, ó, float, número 1, ponto e vírgula. Daí eu vou passar um valor, ó, número 1 igual a 101.34. O Fzinho aqui indicando que eu quero trabalhar com esse valor do tipo float. Por que desse Fzinho aqui? Porque tipos real dentro do Java, a gente pode ter 3. Aí. A gente tem float, double e decimal. Por padrão, ele trabalha qualquer tipo de número como double. Então, se eu quero forçar ele a usar como float, e eu vou passar o valor manualmente aqui, eu tenho que colocar o F. Eu não vou precisar colocar o F se, por exemplo, eu vou fazer a leitura. Lembra que no Portugal a gente tinha a opção de leia para a gente poder digitar o número? Pois é, no C Sharp a gente tem isso também. E na hora que a gente digita a informação, eu não preciso passar o F. Mas se a variável é float, ele já vai pegar e já vai converter o valor direitinho e vai usar ali sem problema nenhum. Aí eu não preciso informar o F. Agora, se eu vou informar o número manualmente, aqui dentro do código, como é o caso que a gente está fazendo aqui, obrigatoriamente eu tenho que informar o F, né? Então vamos declarar lá para a gente testar. Ó. Eu vou só alterar aqui, ó, float número 1 agora era o 101.36, não lembro. Olha só. Então aqui ele já está dando erro, ó. Ele está dizendo que esse número aqui, ó, representa um valor double aqui dentro, né?
Então, como é que eu faço? Eu tenho que colocar o F. Eu posso colocar o F minúsculo, ó, ou posso colocar o F maiúsculo, tanto faz. Agora eu estou dizendo que esse número aqui eu quero utilizar em float, porque senão, por padrão, ele vai pegar o número como double, né? Beleza, então aí eu já consegui passar a informação, né? E aí a gente tem também, além do float, como eu falei, a gente tem o double, que a gente pode usar. Esse é um valor mais normalmente utilizado, né, para valores quebrados ou com ponto flutuante aqui dentro do Java. E que normalmente eles são utilizados aí com 2 casas decimais após a vírgula, tá? É o mais utilizado dos tipos dele, né? Então como é que a gente faz a declaração aqui, ó? Simplesmente vem aqui e digita um double. E agora aqui eu não preciso informar o F aqui, ó. Posso informar o número direto. Aí ele sabe que eu estou trabalhando com um double, né? Ah, mas, por exemplo, por que ele não... ele deu um erro lá dizendo que não cabia um double? Eu vou colocar aqui, ó, número 2, tá? E vou pegar o número 2 aqui, ó. Receber o número 1. Por que eu não posso fazer isso daqui? Porque dentro de uma estrutura de numeração, o double aqui, ele é maior do que o float. Então, um valor double não vai caber no float. Ah, aqui eu sei que cabe, Marcial, né? Mas digamos que o double ele recebe uma numeração bem grande aqui, ó, tanto antes da vírgula quanto depois da vírgula. E o float não é dessa maneira, ele não consegue receber tudo isso. Se eu tivesse mais valores aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó, um valor bem grandão, ó. Se eu chamar esse valor aqui, ó, e utilizar como float, eu acho que esse ali até vai pegar. Mas se eu tiver um valor muito grande aqui, ele vai tentar converter nesse caso aqui. Mas, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e voltar. Dentro da estrutura de valores de uma tabela que o C Sharp tem, ele tem que o float é menor do que um double. Então eu não consigo, por mais que eu queira, o compilador não vai deixar eu pegar um valor e colocar para dentro de um float. A não ser que daí eu faça uma conversão. Tá? Daí eu posso fazer uma conversão aqui do float. A gente já vai ver sobre conversão. Mas não tem problema nenhum, por exemplo, ó, se eu pegar um valor float aqui, ó, do número 2 e pegar o número 1 aqui, ó, e receber o número 2. Olha só, opa, aqui falta um igual, tá? Não tem problema. Por quê? O float é menor que o double, então o float cabe dentro de um double. Então isso daqui a gente pode fazer automaticamente. Da outra forma, a gente precisa fazer uma conversão, mas a conversão a gente já vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Só para vocês entenderem esse processo aqui. Então, o double é uma forma de a gente poder utilizar, é o mais utilizado aqui também, porque também é para trabalhar com valores de moedas, usa 2 casas decimais após a vírgula. A gente vai ver que tem para frente, tem formatação que a gente pode fazer, a gente pode formatar para quantas casas a gente quiser utilizar, enfim. Mas o double é o mais utilizado. E além do double, a gente tem o decimal, que é um outro tipo também para trabalhar com esses valores aí quebrados, né? O decimal ele é muito utilizado principalmente para a parte de processos de contabilidade, porque ele pode usar uma infinidade de casas após a vírgula ali, né? Então, quando a gente tem valores muito altos, né, quando a gente está fazendo fechamento de contabilidades, normalmente são valores de milhares, né, de bilhões e por aí vai, dos valores, a gente pode utilizar o decimal, tá? Aí para esses valores grandes, né? Então aqui a gente pode declarar também, ó. Eu vou só colocar aqui o valor, ó, decimal, vou chamar de número 1. E aqui tem uma coisa, porque o decimal também, quando eu for informar ele manualmente, porque o valor aqui é double, tá vendo, ó? Ele é double que ele vai informar. Então se eu quero forçar ele a usar um decimal, eu uso M. Posso usar o M maiúsculo ou o M minúsculo, tanto faz, tá? Nesse caso aqui que eu quero forçar a passagem aqui manualmente, né? Claro que se eu for fazer a leitura, igual lá a gente já fez no Portugal e tudo mais, que o usuário vai digitar, ele vai pegar o valor direitinho aqui quando for armazenar aqui para dentro da variável, tá? Só tem esse caso aí para vocês. Além do real, a gente tem aqui também nas variáveis o tipo caractere, né? Do tipo caractere é o equivalente a uma letra que a gente viu no Portugal lá, né? Que a gente pode armazenar uma única letra no caso, né? Um caractere só. Então no Portugal eu tinha o caractere, letra 1, letra 2, ó, posso armazenar uma letra em minúsculo ou letra em maiúsculo. Aqui dentro do C Sharp a gente tem o char, então o char indica que é um tipo de caractere. E aí o uso é a mesma coisa, usando aspas simples aqui também com o valor, ó. Daí não muda, apenas a nomenclatura aqui, ó. Então a gente pode ter essa informação aí, ó. Vou até aproveitar e vou copiar aqui.
e vou colocar aqui dentro. Ó. Vou até apagar esse do número decimal que não precisa. Ó. Então, declarei o char letra 1 e letra 2 e estou passando o valor aqui para a letra 1 e para a letra 2. Com o valor entre aspas simples. Isso eu estou dizendo que daí é um valor char para a gente poder utilizar. Né? Além do tipo caractere, a gente tem o tipo cadeia. Né? Lá no Portugal a gente tinha lá ó, com o nome do tipo cadeia, informando o texto 1, e os valores eram entre aspas duplas, né? Início e final de aspas duplas aqui. Então pode receber uma informação normal, posso receber com letras maiúsculas ou minúsculas, não tem problema, né? E como fica no C Sharp, então, esse caso? Ó? No C Sharp a gente usa o string. Né? String indica para usar do tipo cadeia e com mais informações. Ó. Então vou aproveitar e vou copiar aqui, ó, para a gente ver como é que fica lá no C Sharp também. Ó. Tinha o char aqui, que é só com uma aspas, a gente pode ter uma string aqui. Ah, aqui eu falei letra 2, ó, não, mas é texto 2. Renomeei errado, ó, é texto 2. Tá até errado aqui, eu já vou corrigir, ó. Que não é letra, é texto 2. Agora sim, já vou corrigir aqui no slide para vocês, ó. Texto 2, que estava erradinho ali, mas beleza. Então eu tenho agora aqui, ó, o texto 1 e o texto 2 e a gente consegue passar a informação. Em cadeia, a gente pode receber variáveis tipos de letras, né? Vários tipos de letras, usando aspas duplas. Então esse é um tipo string. Aqui dentro do C Sharp a gente tem também ó, o string, tá? Vocês podem usar dessa maneira aqui, ó, o string em letra maiúscula ou pode usar o string em letra minúscula, não tem problema nenhum. Eu costumo usar o string de letra minúscula, tá? Mas não tem problema de vocês usar o com maiúscula. Também funciona e vai utilizar aí sem problema nenhum, ok? Voltando aqui então, vamos seguir aqui. Beleza, do tipo cadeia, né? Aí a gente tem o tipo lógico também, que é de verdadeiro e falso, né? Só vai receber ou se é verdadeiro ou se é falso. Lá dentro do Portugal a gente tinha que é o lógico. Ó, lógico, valor 1, valor 2, valor 1 igual a verdadeiro, valor 2 igual a falso. Como é que é aqui no C Sharp? A gente chama de bool, que é uma abreviação de boolean, né? O valor lógico em inglês é boolean. Então aqui dentro a gente declara como bool. Então vamos pegar aqui, vamos aproveitar esse cara, ó, vou copiar aqui e vou adicionar aqui, tirar esse do texto aqui também e vou acrescentar ele, ó, valor 1 e valor 2. Aí aqui dentro a gente usa como true ou false, em inglês, claro, porque a linguagem é feita em inglês, né? Então a gente usa o true para verdadeiro, a gente usa o false para falso. E aí passa os valores. Não esquecendo sempre do nosso amigo ponto e vírgula aqui. Então isso a gente pode passar valor. Ah, a gente viu lá que no Portugal ele poderia vir de um C ou alguma coisa, né? Por exemplo, eu posso pegar o valor 2, ó, e fazer aqui, ó, se vamos declarar uma variável aqui, int número 1, e já vamos declarar ela com 10, ó, por exemplo. Então aqui eu posso fazer uma verificação, ó, número 1 é igual a 10, né? O que ele vai fazer? Ele vai verificar se o número 1 é igual a 10. Se ele for igual a 10, o valor 2 vai receber true. Se o número 1 não for igual a 10, o valor 2 vai receber false. Eu posso receber valores dessa forma aqui, ó, através de uma condição também, como tinha lá no Portugal também, né? Então a gente pode fazer esse processo aqui também para variáveis do tipo lógica, né? Ou as booleanas, né? Beleza. E conversões no C Sharp, né? Ah, Marcial, mas aí eu tenho um valor que às vezes eu tenho lá em texto, eu quero converter para número, de número eu quero converter para texto, eu tenho valor booleano, eu quero converter para texto, de texto eu quero converter para valor booleano e assim vai, né? Como a gente pode fazer essas conversões? A gente tem essas conversões aqui dentro do C Sharp, ó. Por exemplo, aqui, ó, nos exemplos, a gente pode ter aqui, ó, uma string, que é um valor de texto, tá vendo? E a gente tem uma variável aqui que é um valor de número, que é do inteiro, ó. Como a gente faz para converter, então, esse valor de texto para número? A gente tem a opção aqui, ó, int.parse. E aí passa o valor de string ali dentro. Ele vai pegar esse texto, vai converter para inteiro e vai armazenar aqui dentro do número. E mesma coisa a gente pode fazer ao contrário, ó. Então eu tenho o valor de texto, eu quero chamar o valor da minha variável ali, ó, que é inteiro. Eu tenho o ponto toString, ele automaticamente vai converter para texto para mim. E a mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, com um double aqui, né? Eu tenho um valor aqui ó, de texto que é o 10.55 e eu tenho o valor número que é double. Então eu pego o double.parse e coloco o valor de texto lá. Ele vai converter e vai ter para double. E a mesma coisa a gente pode fazer depois para texto. Ó, o valor do texto igual ao valor número ponto toString. Ele pega o valor double e faz a conversão. Vamos até testar isso aqui. Ó.
Vamos colocar aqui, vamos copiar. Ó, deixa eu apagar esses caras aqui. E a gente tem o valor de texto, ó, que é 10. A gente tem o int aqui, ó, que é o valor de número. A gente está convertendo ele e depois está fazendo a conversão de volta para texto aqui, ó. Então, dentro do C# a gente pode fazer esse processo aí, tranquilamente, convertendo de um para outro. Normalmente o tipo aqui, ó, ele vai ter um parse, que daí a gente passa o valor aqui e ele vai fazer a conversão. Né? O tipo ele já faz isso para a gente, todo tipo ele vai ter. Como tem aqui também, ó, para a parte do double, ó. Né? Se eu vou copiar ele aqui, vamos colocar ele aqui também, ó. Dá um enter aqui para olhar mais, ó. Vou ter em texto, aqui eu vou estar convertendo para o double e depois aqui eu vou estar convertendo do double para texto de volta, ó. Então a gente pode fazer igual, o double.parse. Isso daqui é um método, como se fosse uma função, um procedimento, lá dentro do tipo da variável, que vai fazer a conversão do valor para a gente. E daí ele retorna aqui, ó. Se eu passar o mouse aqui, ó, ele já dá uma informação aqui para mim, ó. Ou seja, ele recebe um conteúdo em string e ele vai retornar o quê? Um double, que é a forma da função lá que tem dentro do double que ele faz esse processo aí para a gente, ó. Então ele vai fazer essa conversão. E aí a mesma coisa, a gente pode ter essas conversões aí para outros tipos, ó. Posso pegar um boolean, ó, ele é um true, converto aqui do texto, um true texto para bool, para armazenar, e posso fazer a mesma coisa depois, ó, valor bool.toString, ele converte para texto e eu armazeno ali. Mesma coisa eu posso fazer com char, ó, aqui eu tenho a letra A em texto, em string, né? Pego o char.parse aqui, ó, vou pegar o valor que está do texto, ele vai converter para o valor de char. A mesma coisa eu posso fazer do valor de char to string para converter para texto. Né? Então eu faço sempre essa estrutura. E aí ele segue essa mesma ideia para todos, tá? Para todas essas conversões aí. Certo, gente? Bom, para não ficar muito extensa, nessa aula aqui a gente vai ficando por aqui. E até a próxima aula.